Lucimar, Pois não. é a Bárbara Maria. Eu consegui entrar só agora, tá? Que eu cheguei de serviço só agora. Aí a primeira aula eu vou assistir nas gravadas, tá? Beleza. Alguém mais entrou só agora? Professora. Oi, Boa noite, é a Malane. Malane. Tem como você colocar a presença para mim, por favor? Que eu acabei de sair da outra aula ali. Alguém mais entrou agora? Obrigada. Aqui no canal do Amizade Centro de Convivência para Idosos. Hoje nós trouxemos uma atividade bem simples que nós podemos fazer em casa com coisas que nós temos. Podemos usar 4 recipientes, que podem ser copos descartáveis, embalagens de Danone, o que vocês preferirem, tá? Na frente de cada um desses copos, nós vamos colocar quadrados com algumas cores, que nós podemos pedir para o próprio idoso pintar esses quadrados. Aqui nós usamos amarelo, azul, vermelho e verde. E nós vamos utilizar também feijões. Peça para que o idoso separe, por exemplo, 5 feijões. Para isso, ele vai trabalhar questões cognitivas, para trabalhar a questão de contagem. Ele vai trabalhar também movimento de pinça para poder pegar esses feijões. E peça que esses 5 ele coloque no copo verde. Isso. Depois podemos pedir que ele pegue 8 e coloque no copo vermelho. E assim sucessivamente. É uma atividade que a gente trabalha destreza e a estimulação cognitiva. Espero que tenham gostado e fica aqui mais uma sugestão. Um abraço e até a próxima. Galera, esse videozinho foi só para exemplificar um tipo de atividade que é feita na parte aí de terapia ocupacional, né, de psicoterapias,
para desenvolver aí a cognição, a coordenação motora desse idoso, desenvolver o raciocínio, né? Porque ele tem que fazer a contagem ali dos feijões para separar, o visual ali das cores, né? Então, é um dos tipos de atividades que são trabalhadas aí com os idosos, tá bom? Eu mandei os 2 links aí, né, de 2 aulas para vocês, mas como eu falei antes do intervalo, o nosso conteúdo em si acabou, tá faltando para vocês somente a reposição da aula 2, que a gente vai fazer na sexta-feira, tá? Já conversei aqui, ao invés de ser no dia da prova, na sexta a gente vai fazer essa reposição, que aí segunda-feira a gente fica só por conta da revisão aí do conteúdo, que a E prova a é na Giovana precisa quarta. de feito agora, Zay. Tá pegando coisa que não é dela, escondido, que é pior. Oi? Entendeu? Você tem que chegar aqui e dar uma chinelada nela e conversar com ela, mas você não adianta você faz a gente falar. Gente, sem agressividade. Amanhã quando você vir, você conversa mesmo firme com ela e fala para Ai, meu Deus. Ai, perdi até o raciocínio. Gente, vamos fechar esses áudios aí, gente. Essas aulas online, a gente escuta cada coisa. Eu achei que era a Luciele, eu achei que era a Luciele. Eu achei que era a Lu, Alan, a Lu que é agressiva. Cadê aquela louca? Achei que era... Ô, professora, tem uma aluna aí, a Luciele é desse jeito, professora. A mulher, gente, vai... Professor. Qualquer dia nós vamos escutar coisa que não deve ir. Misericórdia, gente. Cuidado com o que vocês falam com esse áudio aberto aí. Essas aulas online, não sei não, viu? Cadê a Luciele? Gente, ai, ai. Gente, que loucura. Mas então, igual eu falei para vocês, o conteúdo em si terminou. Na sexta a gente faz essa reposição e eu vou passar o último trabalho para vocês. Vai ser pelo Google Forms, tá? Então, vou montar a atividade lá, vocês vão entrar para estar respondendo as questõezinhas. É o último trabalho da matéria, tá? Data de entrega vai ser até o dia 6. Professora, então tem um outro trabalho amanhã que a senhora só queria que montasse o plano de cuidados. De cuidados de locomoção, não é? Isso, para o idoso que tem a locomoção aí dificultada, né, a mobilidade reduzida. Então, quem não enviou ainda, enviar até amanhã esse trabalho aí para mim, que ele está valendo 2 pontos. Até que hora, professora, que pode mandar? Teoricamente, até meia-noite é dia 2, né? Então, sim. A senhora quer que, tipo, eu não fiz esse ainda não, mas é tipo, a senhora quer que, tipo, monte um planejamento para um idoso que tem a locomoção ruim, isso é o trabalho. Isso, ações, cuidados, o que eu tenho que fazer para melhorar essa mobilidade aí desse idoso? O que eu posso auxiliar ele? Entendi. E aí o de legislação é só até hoje. Quem não entregou ainda dá tempo. Para a professora Ludmila, tá? E se quiserem me encaminhar, eu repasso para ela também. Aqui, eu mandei os dois no seu professora, e-mail. Eu acho que eu mandei para a senhora, eu não mandei para a Ludmila, não. Quem está falando? A Tadiane. Os que me mandaram, eu já repassei para ela, tá? Pode ficar tranquilo, beleza. Que ela vai dar a nota de vocês e vai. Eu mandei hoje, professora, agora de noite, se a senhora puder olhar e mandar para ela, por favor. Beleza. Daqui a pouco eu vou estar encontrando com ela, eu repasso o seu. Mas os demais que me mandaram anteriormente já foram repassados. Alan, Fábio, Gabriele, já estão todos com ela. Tá? Porque eu tinha te chamado no WhatsApp perguntando para você se eu poderia te mandar os dois, né? Você falou que poderia, porque você que é a professora agora, achei que você não ia passar para ela. Não, eu passei porque, como foi ela que deu essa parte, né? Eu deixei para ela poder estar avaliando. Achei melhor ela estar atribuindo as notas. Mas... Aí eu te mandei.
Sim, eu já repassei Nossa, será para que ela ela. vai aí. entender, professor? Porque teve uma parte que eu fiz no Word, a outra parte eu fiz no caderno, porque meu computador que deu pau. Não tem problema, não. Eu vou estar repassando isso para ela, tá? Assim que eu Obrigada. finalizar a aula aqui, a gente vai se encontrar e eu passo o seu caso para ela, tá? Eu mandei pela aquele e-mail que ela pediu, tá? Não precisa mandar mais em outro local, não, né, Não, professor? quem encaminhou para o Agora, e-mail esse tá e-mail certinho. dos 2 pontos é da senhora mesmo, né? Isso. Ô, professora, Oi. aproveitando que você vai encontrar com a Ludmilla, fala com ela que, se eu não me engano, a aula 2 dela, ela não postou ainda. É o que eu acabei de falar, gente. A aula 2 foi o dia que eles roubaram os cabos da internet aqui na João César. Não teve Ah, da ela. reposição, né? Isso, vai ser Ah, sexta-feira. tá. Então ela não vai Professora, subir. Oi. eu não entendi. Era para mandar em qual e-mail? É no Ludmilla mesmo, né? Que eu enviei meu trabalho hoje. Hoje O à da noite. legislação, sim. O que é para ser entregue hoje é para a Ludmilla. O de amanhã é para mim. Entendi. Aí o de amanhã é no seu e-mail, então, né? Isso, O de hoje era para Ludmilla. exatamente. Não, Ah, professora, eu acho que eu enviei ótimo. tudo no seu. Ô, Não Lucimar. tem problema. Quem enviou para mim, eu já repassei para ela, gente. Não Ô, precisa Lucimar. criar Ah, pânico. então tá bom. Oi. Por exemplo, o trabalho a legislação estadual, que você falou que poderia, se a gente achasse qualquer lei que fosse induzido ao idoso. Eu achei uma lei, no caso, sobre, assim que saiu, que começou a pandemia, o governador, né, fez uma lei restrita aos cuidados de idosos por causa da pandemia. Aí eu fiz o trabalho do Estado em cima dessa lei que foi feita através da pandemia. Não tem, assim, igual você falou, tem que ser uma lei em torno do idoso, não precisa ser aquela, como diz assim, aquele tanto de lei, não, né? Não, Você achar que... não. Uma só já é o suficiente, desde que tenha uma em cada esfera de governo. Ah, tá. Na municipal, igual eu te falei também, eu achei também uma lei municipal também aqui em Contagem, aonde eles através dessa lei, fizeram órgãos órgãos que fiscalizam o direito do idoso, lutam pelo direito do idoso através, chama Comic, parece. Comic esse órgão. Aí foi um vereador que fez essa lei e colocando pessoas para fazer, como diz, como é que eu posso dizer? Olhar casa de idoso, casa de repouso, fiscalizar, né? Fiscalizar o direito do idoso de transporte, o direito à habitação, o direito em todo dentro de Contagem. Mas, assim, eu não fiz aquele resumão, não. Só pus a lei e expliquei o que eu entendi dela. É isso mesmo, né? É, exatamente. Então, tá bom. Então, gente, eu trouxe umas questões para a gente relembrar aí, alguns tópicos que a gente viu ao longo da matéria, né? E que são importantes, que precisam estar em mente aí, né, na mente de vocês, os conceitos clássicos, os conceitos básicos aí de algumas coisas, de algumas questões. Então, vamos lá. Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de... Então, eu quero saber qual comorbidade, qual doença ela tem como sintomas a poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda inexplicada de peso. Qual das alternativas é a doença que eu estou falando? Diabetes? Diabetes. Questão AD. Vamos Eu tô lá. entre a Perda professora. inexplicada de Eu peso. acho que é a C. É a diabetes, né? Alguém lembra quais são o significado dos termos? Poliúria, polidipsia?
Eu tenho que escrever esses termos tudo, professor, porque eu vou te falar a verdade, eu não lembro. Então, é aumento aí da frequência urinária, né? Aumento de sede, da fome e a perda inexplicada aí de peso. Então, tá certinho aí. Resposta é diabetes. Então, a hipertensão ela é uma doença crônica que afeta muitas pessoas e que quase não manifesta sintomas. Alguém quer falar alguma coisa? Está com o áudio aberto. A pressão arterial ela é verificada por meio de um aparelho. Como é que chama o aparelho que mede pressão? B, esfigonômetro. Esfigmomanômetro, professora. Letra B. Então, vamos à próxima. Na aferição de dados vitais de um paciente, o técnico de enfermagem ele encontrou os seguintes dados. A pressão arterial do paciente estava 110/70 e com uma temperatura de 35,6. Diante disso, é correto afirmar que esse paciente se encontra. Qual das Letra A? alternativas é a correta? Letra A? Letra A. Vamos por partes. Eu também arterial normal e hipotérmico. Eu acho que é. É mesmo, partes. Eu também hipotérmico. acho que é a Letra letra E, E. professora. Letra E. A pressão Entraram num está normal consenso? e a temperatura também. A hipotérmica É letra A ou é letra E? O que vocês não, definem? gente. É a letra E. Letra E. 11 por 110 Letra E, a por 70 temperatura é não está normal, normal. não. A pressão 110 por 70 é considerado normal. E a temperatura 35,6 também. Normal 35,6? Para mim é letra E. Não, 35,6 é temperatura tá baixo, né? E, Tá Não, é baixo. abaixo. então, qual que é a resposta? Para mim é E. Letra E. É a E. Exatamente. É a letra E. Então, ele está com uma pressão normal, porém a temperatura está baixa, ele está hipotérmico. Então, é a letra E. São questões confusas, tá, gente? Então, ficar atento ao enunciado ali da pergunta, porque as alternativas confundem muito. Professora, porque uma temperatura do nosso corpo normal é de 36, né? Isso. Abaixo de 36, por exemplo, 35,7, 6, igual tá aí agora, é considerado hipotérmico. Isso. Já está numa faixa aí da hipotermia. É claro, gente, que dados vitais, eles são muito relativos, tá? A gente vai avaliar o quadro clínico ali do paciente, mas para a questão em si, é considerado hipotermia. Mas eu posso pegar um idoso aí que a temperatura dele vai ser um pouquinho mais baixa mesmo, tá? Professora, Oi. no meu caso, minha pressão é sempre assim, 110/70, 110/80. Quando ela tá 112/70, ela tá o quê? Alta ou tá normal ainda? Ainda está na faixa da normalidade. Ah, tá. Aqui minha pressão Então, sempre é vai ser baixa. considerada alta para você a partir do momento ou que você apresente sintomas, né? Como dor de cabeça, mal-estar, ou que ela esteja a partir de 140/90, que aí é o padrão que a gente pega para hipertensão. Mas quem tem pressão mais baixa, um 13, né, um 130 aí por 90, às vezes costuma incomodar. Mulheres que costumam ter pressão mais baixa. Então, às vezes, a pressão dessa mulher fica em torno de 90/60, e isso é o normal dela. Se chegar a 130, ela já começa a sentir um desconforto, porque o corpo ele já está habituado ali a uma pressão abaixo do que é considerado normal. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então, um adulto,
ele chega aí na unidade de saúde com uma frequência cardíaca de 130 por minuto e uma frequência respiratória de 30 movimentos por minuto. E eu vou falar que esse adulto, ele está o quê? Taquicárdia, E taquipnei. alguém mais? É a letra C. Taquicárdica e taquipneico. Fecha nessa? Para mim, sim. Fecha nessa. A gente vai Porque ganhar o quê? Porque taquipneico, o normal é 16. Taquicárdio, o normal é 100. Então, 130 e 30 tá alto. Isso mesmo. Os dois estão altos, então todos os dois é TAC. Taquicárdico e taquipneico, certo? Taquicárdio, no caso, o máximo é 100, né, professor? Isso. Assim, no normal. O normal é de 60 E a a 100. respiração é 16. A 20. 16 a 20. Essa aqui, ela tem algumas proposições que a gente vai ter que analisar. Então, ela fala o seguinte: com o envelhecimento, surge também alterações fisiológicas em todos os principais sistemas do corpo. Analise os cuidados de enfermagem com a pessoa idosa e identifique os corretos. Então, vamos lá. A primeira proposição, vocês vão me falar se ela está certa ou se está errada, tá? Para depois a gente descobrir qual é a alternativa certa. Em caso de alteração da visão, é importante mover os objetos imóveis de lugar para que o paciente treine a sua visão diariamente. Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá errada. Tá errado. Diariamente. O que ele lembra, antes dele ficar cego, se ele tiver gravado os móveis naquele lugar, tem que deixar naquele lugar, porque a memória dele vai lembrar dos móveis naquele lugar antes dele ficar cego. Isso, então essa tá errada, né? Então não é a que a gente está querendo. A segunda proposição fala o seguinte: para os problemas de audição, é importante usar gestos e objetos para auxiliar na comunicação verbal, bem como tocar na pessoa para obter sua atenção antes de falar. Tá certo ou errado? Tá certo. Para mim, acho que tá errado. Eu também acho que tá errado. Porque tocar na pessoa antes de falar, você não vai estar estimulando a audição dela, você vai estar mostrando que você está tentando falar com ela. Uai. Mas, ó, a proposição está falando o seguinte: é importante usar gestos e objetos para auxiliar na comunicação verbal. Então, você está verbalizando. Entendeu? Então, para mim, essa parte está certa, mas no final eu fiquei na dúvida, porque tocar na pessoa para obter sua atenção antes de falar, isso é meio que atrapalha a estimulação. Mas se ela não ouve, a maioria das vezes é o toque, é o tato e o gesto, não tem outro jeito. Exatamente. Entendi. Então, assim, se ela tem uma audição reduzida, né? Ela tem uma perda ali de audição, como que ela vai saber que eu estou falando com ela? Dependendo da posição que ela está, eu preciso tocar nela para ela voltar a atenção para mim, para depois eu começar a falar e gesticular. Então, essa proposição ela está correta. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem de correto é a número 2. A terceira fala que as papilas gustativas elas diminuem com a idade. Nesse caso, servir os alimentos de forma atraente
e separar os diferentes tipos de alimento, bem como temperar os alimentos e encorajar uma boa higiene oral, são cuidados importantes. Verdade. Tá certo. Então, 2 e 3 corretos. A 4 fala que, em caso de perda da capacidade funcional e alteração do equilíbrio, uma das medidas de cuidados a serem implementadas é a colocação de tapetes nos degraus da escada a fim de amortecer as quedas. Errada. Erradíssimo. Muito errada. Errado. Super. A gente que é normal já tropeça num tapete, imagina um idoso. Chega a ser absurdo, né? De tão errada que está essa questão. E a 5 fala que a tuberculose é um problema comum em idosos e a principal medida de prevenção se faz pela vacinação anual da BCG. Errado. Por que está errado? A BCG não é anual, não. Quando você nasce? É só quando Exatamente. nasce, né? Né? A única coisa que está errada ali é a questão anual, né? Porque, de fato, a BCG ela previne contra a tuberculose. Então, a nossa resposta... Você vê, né, professora? Uma pegadinha na pergunta, né? Isso, é assim que funciona. Então, gente, na hora da prova, lê com bastante atenção cada questão, porque a prova é toda fechada. Então, tem que ler as questões, porque uma palavrinha diferente já anula ali a questão toda. Tá igual a prova do Enseja. Eu estava devendo matemática para eliminar o ensino médio, professor. Aí eu fiz a prova do Enseja domingo agora. Graças a Deus, eu olhei no negócio e eu peguei a maioria de pontuação. Você tem que ver as pegadinhas na prova de matemática. Se a pessoa que não prestou atenção se afundou. Porque é muito característico de prova, principalmente quando a gente não tem a oportunidade de fazer questão aberta para o aluno conseguir expressar o que ele realmente está entendendo ali da questão, a gente tenta dificultar um pouco nas fechadas. Então, pode ser que na prova vocês encontrem aí alguma pegadinha. Então, leia 1, 2, 3 vezes antes de ter certeza ali na resposta, tá? Então, essa outra que ela é de verdadeiro ou falso, a gente vai ter que analisar uma por uma também para a gente identificar qual que é a sequência correta. Então, ela fala o seguinte: o pulso é um dos sinais vitais a serem avaliados. É uma sensação ondular que pode ser palpada em uma das artérias periféricas. É produzido pelo movimento do sangue durante a contração do coração. Sobre esse assunto, a gente vai colocar verdadeiro ou falso para as proposições a seguir. Então, primeiro, fatores como idade, ritmo circadiano, gênero, temperatura corporal e uso de drogas influenciam a frequência cardíaca. Essa afirmativa ela está verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira, né? Todos esses fatores aí vão influenciar diretamente na pulsação da pessoa. Segundo, o ritmo do pulso ele costuma ser regular nos casos em que há um padrão irregular dos batimentos, podendo ser chamado de disritmia ou arritmia. Verdadeiro ou falso? Gente, Estou vocês na estão aí dúvida, mas eu comigo? acho que é falso. Quem acha que é falso? Eu acho que é verdadeiro. Quem acha que é verdadeiro, então? Eu acho que eu lembro que você falou que... Quem não acha nada, pelo amor de Deus? Geralmente, quando acontece isso... Eu estou em dúvida. Eu acho verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeira. Eu também acho que é verdadeira. Vamos entender. O ritmo do pulso ele costuma ser regular, né? A tendência é que o pulso seja regular. Então, primeiro ponto, certinho. Nos casos em que esse ritmo não é regular, ele pode ser chamado de disritmia ou arritmia.
Então tá certinho, né? Eba. Quando a pessoa ela não tem um pulso regular, a gente pode falar que ele tem uma disritmia ou uma arritmia cardíaca. Então, primeira e segunda já está verdadeira. Terceira, para medir a frequência cardíaca, o recomendado é sentir a pulsação pelo período de 15 segundos e multiplicar por 3. Errada. Falso. Falso, né, gente? Quando que a gente vai Sim. contar aí por 15 e multiplicar por 3? Até porque, né, por 3 dá ali 45 segundos, né? E o ideal é você fazer a contagem aí de 60 segundos para ter a frequência cardíaca aí por minuto. Então tá erradíssimo. Ô, professora, Oi. aqui aproveitando sobre esse assunto, eu estava numa festa de família, né? E minha prima brincou que ia tomar a vacina e ela tem muito medo. Aí ela falou assim: Ah, Bianca, eu sei que tá fazendo curso, olha aqui minha respiração. Aí, tipo assim, eu não olhei, porque eu não sabia. Mas se fosse para eu olhar, no caso, eu faria assim, desse jeito? Eu contaria os batimentos? Para você olhar a pulsação, você vai pulsar vai palpar, né, o pulso no braço ali da pessoa, o pulso radial, e vai fazer a Uhum. contagem. O ideal é que você conte os 60 segundos. Mas se você contou durante 30 segundos e o pulso dessa pessoa é regular, você pode multiplicar o valor por 2, tá? Conta 30 segundos e multiplica por 2. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de contar quando eu tenho necessidade de fazer isso, porque hoje a gente tem o oxímetro e ele já dá o valor ali da frequência para a gente. Mas em casos, por exemplo, que a pessoa ela tá com esmalte escuro ou uma unha muito grande, que eu tenho pavor, o oxímetro não dá conta. Aí a gente tem que ir para o manual, palpar o pulso da pessoa e fazer a contagem. Então, gente, pelo amor de Deus, unha de gel, esmalte escuro, dificulta a vida da gente, tá? Para olhar a saturação com o oxímetro não pega. Então, no caso ali, quando ela falou isso, eu deveria fazer isso, então. Isso, deveria palpar o pulso dela ali no braço, né? No pulso radial. Assim que você sentiu, marca aí no seu relógio aí e conta, ou durante 1 minuto ou 30 segundos e multiplica por 2 se o pulso for regular. E, professora, é verdade que para fazer assim tem que olhar no relógio de ponteiro normal? Não pode olhar em relógio de celular, assim? Ou não tem nada a ver? O ideal é que seja num relógio de ponteiro. Se for no telefone, aí tem que pôr no cronômetro, né? Que aí ele faz aquela contagem lá dos 60 segundos, aí dá certinho também. Ah, beleza, tá bom. Mas a gente fala... Professor. Oi. Gabriela, eu acabei de entrar agora, desde você tentando entrar, não consegui. Você coloca a presença para mim? Consegui entrar só agora. Então, Gabriele... Eu vou tentar assistir as outras aulas aqui. Isso, eu vou dar continuidade. E aí depois eu só assisto que eu não consigo assistir. Isso, porque agora a gente está fazendo só uma pequena revisão aí de algumas questões que eu trouxe. A matéria mesmo, ela acabou antes do intervalo, tá? Ah, tá. E tira uma dúvida minha referente a negócio da prova de segunda-feira. Você vai dar tipo... sexta-feira você vai dar tipo uma revisão ou você já começou a fazer a revisão? A prova de vocês é na quarta-feira, dia 8. É dia 8? A prova de vocês é dia 8. Na sexta-feira ainda tem a última. Segunda-feira vai ter aula? Gente do céu, que isso? Na sexta-feira é a última aula de vocês. E eu vou passar o último trabalho também para ser feito no Google Forms. E segunda é a revisão para a prova. E aí, quarta, vocês fecham a matéria realizando a prova. Entendeu? Então, vamos seguir. Então, a terceira ali é falsa, né? A quarta.
Locais de verificação do pulso são veias acessíveis e de fácil palpação, como a carótida, a temporal, a cefálica, a basílica, braquial, femoral e poplíteo. Certo ou errado? Tá certo, eu acho. Alguém mais acha que está certa? Ah, eu vou chutar que tá errada por causa dessa cefálica aí. Sei nada, professor. Ai, mas nós temos ela. É, mas eu acho que é difícil de palpar. Não sei nem onde que é, mas acho que é difícil. É aonde, professor? Então, essa Tá proposição está certa. errada. Não pelos nomes que estão ali. Ela Porque está não é na errada veia. porque ela fala que a verificação do pulso são veias. Onde que a gente palpa o pulso? Artéria. Artérias. Então, os nomes estão certos. O problema é que ela está falando que a gente vai olhar em veia de maneira alguma. O que pulsa é artéria, veia não pulsa, né? Então, mais uma pegadinha aí, gente. Vamos ficar atento a essas palavrinhas. E também quando a gente fala assim, verificar pulso, quer dizer que é só o pulso, né? Não é, ou não, tem nada a ver isso. É, mas para você verificar o pulso, você tem que palpar uma artéria. Se você pôr a mão em cima de uma veia, você não consegue contabilizar o pulso, não, porque veia não tem pulso. É, mas, por exemplo, aí vamos supor, se eu verifiquei a frequência cardíaca na temporal, na artéria temporal, aí eu vou colocar lá, verifiquei frequência cardíaca no pulso temporal? É. Ah, é porque eu achava que pulso era só o pulso da radial. Não, todas as artérias têm pulso, só que a frequência ela é contada nos pulsos periféricos, né, de preferência, que são os radiais. Se não der certo, a gente vai para o pulso central, né, pescoço, carótida. Os outros pulsos ali a gente não costuma usar eles para fazer contagem, não, tá? O braquial é o pulso que é pressionado quando a gente está fazendo a aferição da pressão. Então, a gente consegue ter noção da pressão arterial por causa do pulso braquial que é pressionado ali pelo aparelho. Ô, professora, na hora de medir a pressão, aferir a pressão com o aparelho, eu posso colocar, não sei como chama, nossa, o estetoscópio onde tem aquela tamponazinha assim. Eu posso colocar aqui nessa fossazinha do braço ou eu tenho que achar a artéria aqui mais para cima? Essa artéria. Você pode colocar mais para baixo, só que a audição fica um pouco mais difícil. Não tem problema nenhum você colocar aí na fossa, né? Na divisão aí do cotovelo. O problema é que a audição desse pulso fica um pouco mais baixinha. Quanto mais para cima for, mais próximo ali da braquial, você consegue ouvir mais nítido. Porque vai ter pessoas que você vai tentar escutar e a pressão dela é extremamente baixinha. O som é muito baixo. Então, aí o mais próximo da braquial que você conseguir pôr vai ser melhor para você. Ah, tá, entendi. É que eu tenho dificuldade de pôr essa braçadeira na pessoa mais em cima, porque dependendo da roupa, acaba que a braçadeira tende a ficar um pouquinho mais embaixo. Aí tem que forçar bem para poder sobrar um espaço. Professora. Oi. Professora, é